Oi, pessoal do sexto ano A. Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios da apostila 3 do nosso capítulo 25, outros significados de números racionais, da página 437 a 446. Pinte as figuras a seguir de acordo com as frações indicadas. Nosso todo referência aqui está representando o quê? 12, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Eu quero achar 3 sextos de 12. 12 dividido por 6 vai dar o quê? 2. Né? Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Então, quantas partes que eu vou ter que pintar aqui? 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também eu tenho um todo referência que é quanto? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6, 12. Ele está pedindo para mim pintar metade. Metade de 12 é quanto? 6. Eu poderia pintar aqui, 6. Aqui, 1, 2, 3. 2 terços de 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, quantas que eu teria que pintar? 2 de quantas? De 3. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que a gente pinte o quê? Metade. Metade de 6 é quanto? 3. Eu poderia pintar aqui. Ele está pedindo para pintar 3 terços. Quer dizer, de 3 eu tenho que pintar quantas? 3. Então, eu estou pintando a figura toda. 5. De 5 eu vou pintar quantas? 3. 1, 2, 3. E aí estaria pintada. 2. Considere a figura ao lado e responda às questões. Que fração representa a figura toda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 8. Que fração representa a parte pintada? 8, que é o todo referência. Quantas estão pintadas? 3. Então, 3 oitavos. De 8, eu só pintei quantas? 3. Que fração representa a parte não pintada? 1, 2, 3, 4, 5. De 8, eu não pintei 5. Então, 5 oitavos. Divida a figura ao lado. Divida a figura ao lado, idêntica ao item 2, em 16 partes iguais e responda às questões. Aqui, ele quer que eu divida em 16 partes iguais. Então, vamos pensar. Não precisaria nem dividir. Que fração representa a figura toda? Não vai ter 16 partes iguais? Então, 16 de 16. Que fração representa a parte pintada? Se aqui era 3, aqui vai passar a ser quanto? 6, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque vai estar dividido, eu iria fazer um risco aqui e um risco aqui. Então, se era 3, passou a ser 6. 6 de quanto? De 16. Que fração representa a parte não pintada? Não era 5? Se eu tracei uma linha aqui, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de quantos? De 16. Escreva as frações do item 2 que representam a figura toda. Dos itens 2 e 3. Da figura toda do item 2 era 8 de 8. Do item 3, 16 de 16. A mesma quantidade de partes pintadas. Na figura 2, as partes pintadas era 3 de 8 e na figura 3 era 6 de 16. A mesma quantidade de partes não pintadas. Na figura 2, era 5 de quanto? De 8. E na figura 3, 10 de quanto? De 16. Usando todo referência, uma pilha de 32 caixas plásticas para transporte de frutas, dê as quantidades solicitadas a seguir. 1/2 de 32, metade de 32, 16. 1/4 de 32. Se eu fizer 32 dividido por 4, vai dar o quê? 8. 4 vezes 8, 32. 8 vezes 1, 8. Então, são 8 caixas.
3/4 de 32. 32 dividido por 4, 8. 3 vezes 8, 24. 4/4 de 32. 32 dividido por 4, 8. 4 vezes 8, 32. 1/6 de 32. 32 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 2 caixas. F, 5/16 de 32. 32 dividido por 16 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 12/16. 32 dividido por 16 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. 24/32 de 32. 32 dividido por 32, 1. 1 vezes 24, 24. 32 de 32 de 32. 32 dividido por 32, 1. 1 vezes 32, 32. Eu coloquei aqui o que eu fiz na letra A e foi a mesma coisa que eu fiz nas demais. Eu fiz, 32 dividido por 2, 16. A resposta eu multipliquei por 1. Então, eu pego todo referência, divido pelo de baixo, a resposta da divisão multiplica pelo de cima. O todo referência divide pelo de baixo, a resposta da divisão multiplica pelo de cima. Todo referência divide pelo de baixo, a resposta da multiplicação divide pelo de cima, e eu fiz esse raciocínio em todos aqui. Ainda considerando a figura do item anterior, faça o que se pede. Que fração do total de caixas representa as caixas laranjas? Escreva esse número na representação decimal e na representação percentual. Volta lá, laranjas, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4 caixas laranjas. 4 de quantas? De 32. Eu vou fazer 4 dividido por 32. 4 não dá para dividir por 32. 0, 0, 40 dividido por 32 vai dar 1. 1 vezes 32, 32. Para 40 sobra quem? 8, certo? Acrescenta o 0, vai dar 2 vezes, que sobra, que vai dar 5 vezes. Isso aqui eu vou multiplicar por quem? Por 100, para transformar em porcentagem, que deu o quê? 12,5%. Elabore nas linhas a seguir uma situação-problema envolvendo as caixas da figura do item anterior e os números racionais. Troque o problema escrito abaixo com um colega. Resolva o problema criado por ele e escreva a resposta. Aqui era uma resposta pessoal, eu elaborei uma situação-problema, porém eu não tive com quem trocar essa situação-problema, mas está aqui elaborada. Qual é a porcentagem que representa a quantidade de caixas vermelhas nessa pilha? São 4 caixas vermelhas em um todo de 32 caixas. Então, 4 de 32. 4 dividido por 32 vai dar 1,125, que é a mesma coisa que 12,5. Eu usei o mesmo problema, só que aqui as caixas eram laranjas e eu coloquei as caixas vermelhas que tinham a mesma quantidade. Localize na reta numérica as frações indicadas. 3/4, 5/4 e 9/4. Primeiro, eu já sei que vai estar entre quem? Entre 3/4, ele vai estar entre 0 e 1. Eu vou dividir essa parte em quantas partes iguais? 4. 1, 2, 3, 4. Das 4 eu vou usar quantas? 3. 1, 2, 3. 5/4, 1, 2, 3, 4, 5. 5/4. 9/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estaria representado aqui. 1/2, 3/2, 5/2, 6/2. 1/2 está entre 0 e 1, que é a metade. 3/2, 1, 2, 3.
3 meios. 5 meios, 1, 2, 3, 4, 5, 5 meios. E os 6 meios estaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meios que estaria em cima do 3, porque 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 quintos, 9 quintos e 14 quintos. Então, eu vou dividir ó, em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Do 1 ao 2 também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que eu dividi sempre entre um número e outro em 5 partes iguais. Dessas 5, eu usei quantas? 3, ó. 1, 2, 3. O número estava aqui. Dessas 5, eu usei quantas? 9. Volto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui. 14 quintos. Volto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está aqui 14 quintos. Escreva resposta pessoal, tá bem? 2 frações compreendidas entre 0 e 1, 1 meio e 1 quarto. Todas as frações próprias entre 0 e 1. 2 frações compreendidas entre 0,5 e 1. Eu coloquei 3 quintos, 7 dezavos, 4 quintos. Não precisaria ser essa resposta, eu dei exemplos. Se você escreveu outras que não é essa, ficou em dúvida se a tua está correta, me manda no e-mail que eu olho, tá bem? 2 frações com denominador 10 compreendido entre 5 e 6. 51 sobre 10, eu acrescentei aqui, ó, 50 e 60, porque aqui era 10, tá? 51 sobre 10, 52 sobre 10, 53 sobre 10. O número deve ser um número compreendido entre 50 e 60. 2 frações com denominador 7 compreendidos entre 1 e 2. Tem que estar entre 7 e quem? 8. Tá? Desculpa, entre 7 e 14. Eu pus 8 sétimos, 9 sétimos e 10 sétimos. Poderia ser outra, desde que o numerador tivesse entre 7 e 14. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Volto a dizer, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me encaminhem o e-mail para que eu possa esclarecer essas dúvidas, tá bem? Atenção! Espero por vocês no nosso plantão de dúvidas online, pelo meio Hangouts, que será realizado que dia? No dia 14/9, às 9 horas da manhã. Tá bem? Até lá. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, pessoal!